Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje nós estamos aqui super felizes. Aqui está eu e o Ney Minucci, presidente do Sindicato Rural. E hoje nós temos aquela novidade que nós comentamos para vocês no programa passado. Nós viemos falar novamente do Senab. Está chegando agora em julho. E nada mais, nada menos que seu Ademir Vedovato, ele que foi pioneiro na cultura há muito tempo atrás, tem muita bagagem, muita história para contar aqui para todos nós. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas. Bem-vindo, Ney Minucci, bem-vindo, seu Ademir Vedovato, e vamos para o nosso bate-papo. Bom dia a todos aí. Hoje é um prazer aqui estar você aqui, recebendo o seu Ademir, que tem muita história para contar para nós aí. Bem-vindo, viu, seu Ademir? Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento e contar um pouco da história da beterraba, né? Sim. Já podemos começar do início? Eu quero deixar, assim, o senhor muito à vontade, dizer, assim, que para nós é uma honra receber o senhor aqui nos estúdios da Band FM, dizer que nós estamos, assim, com o coração quentinho, ansiosos para a chegada do Senab, né? E não tinha como, senhor Ademir, a gente começar esse nosso preparo, né? Nosso seminário, o primeiro Seminário Nacional da Beterraba em julho, e deixar de contarmos como começou, de contarmos a história, né? A gente vinha na produção, né? Falando assim, nossa, vai ser nesse local, a data é tal, mas cadê a história? Então, assim, é com muita honra que a gente recebe o senhor e damos esse espaço para o senhor contar para nós, o senhor que é produtor rural, que começou lá atrás. Então, assim, a gente quer saber, nosso público de casa quer saber também, como foi que começou tudo isso? Olha, a beterraba, como outros legumes, antigamente, era tudo fundo de quintal, tá? Mas a gente sempre foi produtor de legumes. Trabalhávamos com tomate, pimentão, repolho, pepino. E viu na beterraba a oportunidade de um novo negócio. Só que as dificuldades, né, a falta de conhecimento, naquela época, para você ter uma ideia, a gente fazia o semeio no canteiro, esperava adquirir uns 40 dias, para depois fazer o transplante de mão. Isso ainda em área pequena, quando muito, 5.000 metros quadrados. Mas tinha muito problema, se o sol fosse muito quente, morria muito, ela não pegava bem e tal. Aí falamos, nós temos que modificar, porque isso aqui não está indo bem. E era um mercado muito promissor. Aí a gente desenvolveu preparar o solo, riscava, deixava prontinho. A nossa máquina de semeação era uma latinha de leite ninho. Caramba, que ano que era, seu Ademir? Que ano que era? Isso foi final de 70, começo de 80, por aí. Não lembro bem a data, mas foi por essa época aí. Então, preparava, aí ia com a latinha, né, semeando em cima do risquinho, riscava de enxada em cima do risquinho, e depois ia cobrindo com pó de serra. Você tem uma ideia, essa serraria da região conhecia tudo, que nós usávamos muito beterraba, porque praticamente fomos os maiores produtores de beterraba na época da enxada. Que depois que vieram os herbicidas, aí mudou tudo, né? Mas como trabalhar dava bastante dificuldade e muita gente não gostava muito de fazer um serviço, e a gente, então, aproveitando o espaço do mercado, vamos plantar. Então, riscava, vinha com a latinha semeando, né? Tinha que ter várias latinhas, porque cada semente era um tamanho. Então, o buraquinho para passar aquela semente na quantidade que você queria, a semente mais graúda, agora é outra latinha, né? Era um negócio assim, bem trabalhoso. E nesse meio de tempo, nós precisamos testar, porque ficar capinando também não é bom. E vamos testando herbicida, testa uma, testa outra, e nenhuma funcionava. O Ronstar deu um sinal até que poderia funcionar, mas não acabou funcionando. E nós testando, né? Como plantava muito, eu precisava agilizar as coisas. Até que um agrônomo da Cochupé, cooperativa de café, falou, vamos fazer um teste com o Dual, que é herbicida de milho. Vamos. Aí fizemos uma dose e passamos, mas a dose foi muito forte, praticamente não funcionou bem, mas a gente percebeu que ia dar certo. O que a gente fez? No segundo teste já diminuiu a dosagem. E
viu que realmente ia funcionar. Nesse meio de tempo, Dual funciona, vou comprar Dual. E eu não era produtor de milho. Quando eu cheguei na revenda para comprar Dual, e também não era época de plantio de milho, que não é igual hoje que se planta o ano todo, naquela época era só no verão. Mas você quer Dual para que você não planta milho? Eu falei, não, é que eu preciso de Dual. Aí o dono da revenda ficou me pressionando. E eu falei, é o seguinte, é que essa herbicida funciona para beterraba, nessa dosagem. Aí começou. E nessa altura, o mercado também, porque até então não tinha tanto mercado. As pessoas começaram a consumir mais beterraba e diminuíram o consumo de pepino. Para você ter uma ideia, eu cheguei a produzir por panha de pepino, que colhia 3 vezes por semana, uma média de 600, 650 caixas de pepino. Por panha, chegava de tarde não tinha uma no barracão. Hoje, se você produzir 100 caixas de pepino, fica enroscado. A não ser que você leva direto para o Ceasa. Mas para os comerciantes já não tem esse mercado. E a beterraba foi crescendo. Aí você colhia 1000 caixas, vendia rapidinho, colhia dos 1000 caixas, vendia. E também foi um mercado melhor que o pepino financeiramente. Então, foi aonde ela pegou esse crescimento e chegou onde chegou, né? Hoje, eu tenho 2 filhos que trabalham separado, né? Um trabalha com comércio e o outro é produtor. Só que trabalha com comércio também planta. O ano passado, juntos, os 2 passou de 350 mil caixas. Uau! Só para você ter uma ideia. Por causa da facilidade. Aí depois veio também o Goltix, que quando acontecia o Dual não pegar todo o mato, aí o Goltix fazia o resto. Então ficou muito fácil, né? Hoje mesmo para colher já tem máquina, porque colhe. Antigamente era tudo na mão. Olha o tanto que evoluiu. Isso evoluiu para melhor. Porque a gente não pode esquecer que a população vem crescendo. É verdade. E em cima disso, o próprio benefício, né? Porque você vê a alimentação de antigamente, que eu tenho uns dias mais vividos, né? Não sou velho, só tenho um dia mais vivido. Claro. Né? Para hoje mudou muito, né? E mudou para melhor. Sim. Né? O senhor vê que a tecnologia é a favor, né? Não, sem dúvida, isso é necessário. Porque se você lembrar, em 1970, talvez você nem era nascido, na época da Copa do Mundo, tinha uma musiquinha que dizia 90 milhões em ação, era a população brasileira. Hoje já somos mais de 200 milhões, fora o resto do mundo. E o que acontece? A área não expandiu, né? O Brasil continua do mesmo tamanho. Então tinha que melhorar a produtividade, e em todos os sentidos. Como que atender, né? Essa demanda toda. A necessidade. Para você ter uma ideia, eu me lembro bem, o ano foi 82, 83. A gente já plantou semente de cebola, semente de beterraba híbrida. Por que não evoluiu aquela época? Porque o custo da semente híbrida era muito alto. E o mercado não exigia como exige agora. Entendi. Por que agora, se plantar variedade, não vende? Eles só querem híbrida, o mercado. Olha que interessante. E hoje a híbrida é muito mais produtiva que... Mas naquela época, o trabalho foi feito, mesmo com aumento de produtividade e qualidade, ainda não compensava para comparar com a variedade. Olha que coisa interessante. Né? O mercado vem mudando a cada dia que passa, tanto em produtividade como em qualidade. Isso é uma coisa muito importante que tem que analisar. E aquilo que eu falo, se você analisar a beterraba, ela tem muito potencial para a vida do ser humano, em termos de questão de nutrição. Sim. Né? Outra coisa, eu não lembro o ano, até posso pesquisar em casa lá, eu fiz um trabalho com a Unicamp sobre corante de beterraba, corante natural, não artificial, há muito tempo. E ficou um mercado meio parado, mas parece que agora está crescendo esse mercado. Está sendo usado, né? Está sendo usado. Mas eu tenho esse trabalho em casa. Então, eu sei que o senhor, seu Ademir, tem uma história, né, marcante com a cultura da beterraba. Vamos falar da beterraba, mas o senhor tem vários plantios, né, Ney, que ele fez aí. Nós estamos falando de Tobi,
É na cidade de Itubi mesmo que o senhor plantou? Não, nessa época era Itubi e São José. Itubi e São José. Eu tinha a propriedade que era do meu pai em São José e a minha que era em Itubi, mas trabalhava junto. Aham. Né? Para você ter uma ideia, eu trabalhei muito com pesquisa, né? Inclusive tem pesquisa minha que foi defender o Brasil no Congresso da Turquia, foi divulgada na Inglaterra, sobre irradiação de semente. Aham. E eu devia até ter trazido as fotos aqui para vocês verem a diferença que está na planta quando a semente é irradiada. Mas para isso, foi um trabalho junto com o Sena, da USP de Piracicaba. Para isso a gente tinha que saber a dose certa de radiação. Foi feito todo um trabalho de várias doses e um espaçamento de semeação. Aí se descobriu qual era a dosagem correta. E como era uma dosagem tão baixa, ela tinha que ser irradiada hoje. Se pudesse semear hoje, ainda você tinha maior produtividade. Porque quando a semente era irradiada, chega a aumentar até em 25% a produtividade. Você tem uma ideia o quanto ainda nós temos potencial de crescer dentro disso. Né? Esse trabalho deve estar parado lá no Sena, na USP. Mas você chega a aumentar a produtividade. E eu plantei muita beterraba de semente irradiada. Por que eu parei? Porque tudo que se trata de governo no Brasil, nada funciona. A última vez que eu mandei irradiar, porque irradiava, já despachava e a terra já estava pronta, você já semeava. Certo. Né? A última vez, a semente ficou retida no correio 20 dias. E eu tive que comprar outra semente, semear no lugar. Quando aquela chegou, foi usada em outro lugar, mas sem efeito da irradiação. Porque no trabalho, para achar a dosagem certa e ver como que era, a de 15 dias, porque foram semeadas, radiou, semeou, depois pulou um dia, semeou de novo, depois por outro dia, foram 8 semeações. A última não deu diferença com a testemunha, porque tinha testemunha junto. Sendo que a primeira que semeou, que radiou, deu mais de 20% de aumento na produtividade. Só para você ter uma ideia. Tá? E esse trabalho foi o que foi defender o Brasil no Congresso na Turquia. E depois foi divulgado na Inglaterra. Então, a história da beterraba é mais ou menos assim. E eu fico muito feliz porque o tanto de emprego que isso gera, né? O tanto de bem que faz para a população, né? Porque ela é muito rica. Verdade. Naquela época, seu Ademir, como que era a questão do armazenamento? Olha, Como que era essa história? Porque hoje nós temos aí as câmeras frias, né? Então, vou te contar essa história. Como que é isso? Como que era na época? Como que armazenava? Essa história é muito engraçada. Quando você planta na época certa, aquela época ainda com variedade, a média produtividade era assim, 1.500, 1.400, 1.600, quando ia muito bem, caixa por hectare. Sim. Quando dava no verão, porque a gente plantava direto, caía para 200. Aí eu vi, peraí, mas se produz bem lá, e eu tinha um pé de limeira, essa fruta, lima, né, lima da Pérsia, e ficou uma beterraba perdida debaixo dela. E essa beterraba ficou lá. Ela murchou um pouquinho, mas durou uns 5 meses lá, essa beterrabinha. Falei, olha, esse negócio é a gente produzir na época boa e guardar para a época ruim. Falei, mas aonde? Não tinha nem noção de câmara fria, nada. O que eu fiz? Falei para meus parceiros lá, vamos abrir uma vala e vamos enterrar um tanto. E vamos ver o que dá. Aí abrimos uma vala, isso no tempo, não foi... Sei. No tempo, abrimos, enterramos um tanto e largamos lá. Passado um mês, mais ou menos, começou a afundar. Falei, vamos ver o que está acontecendo. Está apodrecendo tudo. Por causa da umidade e da bactéria. Foi um experimento. Foi um experimento. Porque eu sempre fui focado com experimento. Verdade. O desafio era melhorar. Né? Mas aí, eu tinha uma amiga que estava fazendo um trabalho na faculdade sobre conservação. Porque um dos grandes problemas era a cenoura, que no verão melava tudo. Era uma briga entre comprador, produtor e mercado e ela estava fazendo um trabalho. Só que eu não sei porquê, eu descobri um sujeito lá em Vista Alegre do Alto, para frente do Monte Alto, que ele usava uma técnica. Ele produzia goiaba, lima da Pérsia, uva e laranja. Só que ele passava, para lavar e beneficiar, ele passava numa água gelada. Aí ela conservava mais, ela tomava um choque, ela conservava mais. Aí a gente estava pensando até de
Mas pensamos, vamos colocar na câmara fria. Porque você colocava na geladeira, não acontecia nada. Aí começou as câmaras frias. Por isso que hoje o plantio é focado de março para frente. Outono, inverno e primavera. E depois é guardada nas câmaras para ter no verão. Final de primavera, começo de verão, quando aumenta o calor, que diminui a produtividade. Então, a beterraba ela é um produto de inverno, né? Ela é um produto de inverno. Você estava falando no começo, Demir, que plantava assim, e eu até lembro também, passei já por isso, que todo mundo plantava, todo mundo tinha uma hortinha em casa e plantava lá que eu lembro que comprava até no supermercado, né? O envelopinho de beterraba, plantava lá e dava mais folha do que beterraba, né? Quando você teve a ideia de começar a plantar comercialmente, porque era uma produção para gasto próprio, né? Quando você começou a plantar comercialmente, como é que você conseguiu ter semente para isso? Porque essa semente não era você que produzia. Você tem que vir, parece que vem de fora, né? Ô Ney, é muito engraçado. Como eu sempre gostei de pesquisa, e a propriedade nossa virou uma propriedade modelo. Então eu tinha muito contato com as empresas de semente, porque tudo que era novidade eles traziam para a gente testar. Inclusive quando trouxe o repolho astro, que hoje nem sei se existe mais, enquanto no outro teve ataque de praga, no astro não deu. Então era muito contato com as empresas, né? E mais as faculdades, universidades. E eu nunca me esqueço um dia que eu estava almoçando com o finado Paulo Donato, que era um dos maiores nomes em termos de hortaliça, né? De legumes, e o Dair Fernandes, que era o cara que era da manejo integrado de praga. E chegou um representante de uma empresa. Bateu na porta, fui atender, falei, vamos entrar. Não, tá bom, aqui nós estamos almoçando. Eu estou almoçando com o Paulo Donato e o Dair Fernandes. Ele quase caiu duro. Porque nunca na vida dele ele ia pensar que aqueles nomes estariam lá por aquilo, né? Que eles eram, né? Mas a gente, inclusive, foi uma pena a gente perder, porque o Paulo Donato, moço novo, pegou um câncer muito rápido, 30 dias praticamente foi embora. A gente estava fazendo um trabalho com plasticultura, com a coloração de plástico, várias cores diferentes, para ver qual era a reação da planta e das pragas. Mas não deu tempo de fazer, infelizmente. Ele adoeceu, mas era o próximo projeto da gente, ver como que a planta ia reagir na questão das cores dos plásticos, né? Que você vê, eles falam malcha hoje, né? Mas o plantio com malcha, para mim é um dos melhores, dependendo da cultura, porque você protege o solo. Quando você termina a cultura, o solo está igualzinho ao dia que você preparou. O grande problema é que o nosso plástico não desmancha. Aí onde você vai descartar esse plástico? Você vê, parece que lá nos Estados Unidos tem plástico de milho, tem um certo tempo de duração, depois ele desaparece. E aqui não. Decompõe. Mas eu fiz alguns plantios de malcha. Beterraba não, porque o sistema era diferente. Mas tipo pimentão, repolho, essas coisas a gente fez. Né? Então, foi em cima disso. A semente veio pelo contato que eu tinha com as empresas revendedoras de semente. Aí começou a divulgar. Né? Hoje, assim, antes de eu pensar aqui, nós estávamos dando uma pesquisada qual que é a origem da beterraba, né? Ela não é uma originada de um produto brasileiro. Parece que nós deu uma olhada no Google ali, tava falando que ela é dali foi criada ali na Europa, ali no mar Mediterrâneo, ali perto da Grécia ali, né? Hoje, quem domina o mercado, pelo trabalho que nós estamos fazendo do Senab, né? Com as empresas, hoje quem domina o mercado é as empresas holandesas, parece que tomam conta do mercado. E você estava falando lá atrás também, como fiz no comentário, que você plantou, porque a primeira beterraba que você plantava, acho que foi a OP, né? Que era uma semente que não tinha cruzamento nenhum. Era variedade. Era tudo variedade. Quando que começou a plantar as híbridas que veio fazendo essa... Em escala grande, né? Deve ter sido depois de 2000 para frente, né? Escala grande. Porque o que aconteceu? O mercado começou a exigir mais qualidade. Para você ter uma ideia, eu já produzi semente de beterraba. Vocês sabiam disso? Não. Eu já produzi semente de beterraba, só que era uma variedade. E ela não dava um bulbo bonito igual a híbrida. Aí eu falei, não adianta ficar teimando com uma coisa que não tem futuro. Mas é muito legal a semente, fazer a semente da beterraba. Como eu fiz semente de cenoura, eu fiz semente de cebola híbrida, eu cruzei 2 híbridas.
Mas então, só para o público entender, porque nós estamos conversando aqui, eu tenho um entendimento do que é um híbrido e do que é um OP, né? Que é uma variedade. Qual a diferença aí disso aí? Só para o público O híbrido, entender. você cruza, né? Há um cruzamento de variedades. Né? Você vê o milho, tem várias variedades que eles trabalham, porque a briga das empresas produtoras de semente é aumentar a produtividade. Eles vivem brigando em cima de produtividade. Aí eles pegam lá uma variedade, cruzam com a outra. Você vê na questão do milho, eles usam um como macho, outro como fêmea, né? E tira o pendão da fêmea e deixa só o macho, para poder puxar, fazer o cruzamento. E a beterraba também, eles pegam as variedades que tinham e cruzam. Tanto é que eles preservam as variedades, eles têm que preservar, porque senão como é que eles vão cruzar? Você vê na questão da cebola, são variedades para sair o híbrido. Mas eu sempre brinco, né, que eu falo que híbrido de verdade para mim é a mula, que é o cruzamento do jumento com a égua, e o pitagol, que é o cruzamento do canardorreno com a pitacil, porque eles não reproduzem. Se você analisar profundamente, nós também somos híbridos, porque Pois é. o nosso pai veio de uma coisa e a mãe da outra, né? Daí é que você veio fazer cruzamento de híbrido com híbrido. Gente, e foi uma coisa interessante, deu uma coisa muito boa. Tá? Só que aí vai descobrir, ver as leis, né, como que é as leis brasileiras. Você pode produzir semente, nesse caso, quando você pega um material de outra empresa, só para você. Você não pode vender. Porque na beterraba eu não fui a fundo, porque só consegui produzir um pouquinho. Mas na cebola, eu descobri que uma área menor dessa mesa aqui dá 1 quilo de semente. É um negócio muito... E depois no preço que eles vendem é muito ganho, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, aqui vai dar um mercado para ter de um monte. Aí procurei saber certinho as leis federais, esbarrei nas leis. Sim. Você não pode trabalhar com material de outra empresa. Para você só pode, né? Mas para vender, não. Mas dentro desses cruzamentos aí que você está falando do híbrido, que faz o cruzamento aí, você deve ter uns exemplos muito bons aí. Para tu você entender, não é do dia para a noite que se faz isso, né? Não, você conseguir uma variedade de um produto, por exemplo, de beterraba, demora vários anos, né? Para uma empresa trabalhar. Não, de produção de semente é muito complicado. Para você ter uma ideia, quando eu decidi fazer semente de cebola híbrida, demorou 20 anos para mim chegar, porque eu não conseguia a informação que eu precisava. E eu testava de um jeito e não produzia semente, testava do outro, não ia. Então, praticamente, eu sempre falo para as pessoas, você não pode desistir da ideia. Tem ideia que você realiza num prazo curto, o outro demora muito. E eu não desisti, mas demorei. O senhor tinha uma paciência. Nossa! Mas o senhor gosta, né, seu Demir? Isso é gosto. Aí, eu estava desenvolvendo uma variedade e melhorando a produtividade das baias, né? Que antigamente se plantava muito baia, como no sul plantava baia. Cebola, estou falando de cebola agora. E, resumindo, então, primeira coisa, eu teve que pegar as precoces, porque eu precisava que a baia dava bem só de setembro a outubro. E eu queria ter uma baia para colher em começo de agosto. Só que as primeiras que ficavam eram miúdas, pequenininha. Aí eu preciso aumentar o tamanho dela. Olha o problema de pesquisa, como é que é. Eu já tinha ajeitado para ela produzir em agosto. Só que aí não compensava porque a produção era baixa. Eu tinha que aumentar o tamanho dela. Aí vem outra pesquisa. Resumindo, o que aconteceu? Em 2002 eu quebrei a perna, dia 15 de agosto. E eu estava lá, que geralmente é área pequena, sabe? Como experimento, área pequena. E eu de cama, com a perna quebrada, alguém, não sei se foi caminhão que foi carregar as outras cebolas, ou trator, passou em cima e matou tudo. Perdi um trabalho de 6 anos. Perdi todo o meu trabalho de 6 anos nessa pesquisa. Mas a híbrida foi 20 anos. Muito engraçado, porque... Caramba! E eu plantava em época errada, por não saber. Sim. Aí, em vez dela partir para florescer, ela ia dar bulbo.
Aí uma vez eu falei, não, você vai ter que dar a flor. Passei a mão numa vara, fui lá, dei uma pisa na cebola. Morreu tudo, porque aí eu machuquei ela, a doença pegou, matou. Cheguei a lotar, fazer gelo, lotar o suco de gelo para tomar. Aí depois é que eu fui descobrir como que tinha que trabalhar. Hoje, Caramba! se quiser qualquer semente, de qualquer cebola, tem umas que são danadas, hein? Tem umas que gostam de dar muita flor macho. Ela não dá fêmea. Então você tem que trabalhar ali para... Só que do outro lado, para você cruzar com a outra é mais fácil ainda, porque ela dá flor macho. Olha que interessante. Então, pesquisa, gente. Às vezes o valor da semente se torna um pouco caro por causa disso. É demorado, não é do dia para a noite. Trabalho. É. Eu sempre falo, ó, você planta jabuticabeira, ó, o pezinho dessas natural aí, é 10 anos para colher o fruto. Não adianta você plantar jabuticabeira e querer colher com 30 como é a alface. Né? Na vida você tem resultado rápido e resultado demorado. Então você tem que ter paciência. Naquela época, sei que o senhor já contou bastante coisa, mas relembra para nós, qual for... Sei que o senhor passou, ainda mais fazendo teste, pesquisa, espera, paciência. E não era só isso que o senhor estava fazendo. Enquanto isso, estava plantando, cuidando dos filhos. Tinha muita coisa acontecendo na vida. Estudando, fazendo tanto experimento. Mas naquela época, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? Olha, foram vários desafios. Né? Eu tinha preocupação com a minha família, eu tinha preocupação com o próximo, né, que até hoje eu tenho. Apesar de eu não ser formado em professor, eu estou dando aula para os analfabetos, para as pessoas analfabetas. E eu sempre fui assim, meu desafio, na verdade, meu maior desafio é ver um mundo melhor. Na verdade, eu ando muito decepcionado, porque você só vê as pessoas usando as pessoas não para o bem, para levar vantagem. O brasileiro ele tem que deixar de pensar em levar vantagem, usar os outros como objeto de uso. Então hoje, para ser sincero, o meu maior desafio era ver um país melhor, onde meus netos e meus filhos, né, e os bisnetos, poderiam viver em paz. Né? Sempre trabalhei em cima disso, de fazer com que as coisas melhorem. Tanto é que nunca escondi, nunca pensei em ser milionário, bilionário. Eu só queria ter o suficiente para me ter uma vida digna. Confortável. Como eu quero. Tanta gente que eu já ajudei na minha vida. Né? Quantas coisas eu renunciei para poder dar uma mão para o próximo. E eu nunca esqueço de um dia, o representante do Ministério da Agricultura do Estado de São Paulo estava em casa. E os filhos, que eu sempre trabalhei com parceria, eu nunca tive empregado, sempre parceiro. Os filhos dos meus parceiros foram buscar meu filho para ir para a escola. E ele disse, aqui tempo era o Fernando Henrique, era o presidente. O Fernando Henrique precisava ver com os olhos dele, que eu estou vendo com os meus. Ele repetiu isso por 2 vezes. Porque a molecadinha era sadia, sabe? Muito bem arrumadinha. Porque a gente trabalhava para o próximo, não só para a gente. Né? E aquilo te dava uma satisfação tão grande. Tanto é que depois eu fiz um trabalho na escola para desenvolvimento das crianças. A nossa região, o Ney aí que é testemunha, a gente não tinha mais canário da terra, tinha desaparecido. E num desses trabalhos na escola, a gente soltou os canários da terra. Inclusive, tinha um grupo em São José que queria me prender porque eu ia soltar os canários. Eu tinha muito contato com o pessoal da Polícia Ambiental e eles estiveram em casa. Eles faziam palestras para mim na escola. E eles foram lá, onde está teus canários? Eu falei, está escondido, não está aqui. Não, porque eles querem que a gente venha aqui e acaba até te prendendo por causa disso. Eu falei, nossa. E esse dia que a gente fez, a IPTV estava junto, essa reportagem até saiu no jornal do meio da 1h da Globo. Enfim, hoje, para todo lado que você vai, tem canário. E o projeto meu, além do canário, era soltar o pássaro preto, o azulão, povoar. Só que aconteceu tanta coisa na minha vida que eu tive que mudar. E o projeto também ficou parado. A gente não conseguiu dar continuidade no projeto, porque pela maior mudança a gente parou. Então, a minha prioridade hoje, eu trabalho em função de um país melhor, de umas pessoas melhores, investindo nas pessoas. Né? O candidato a prefeito de Tubiá, na eleição passada, perguntou para mim e falou, primeira coisa, você quer escrever teu nome na história? Vamos trabalhar o IDH do município. Pensa bem a hora que a gente colocar uma placa na entrada, porque tem uma estrada que passa, uma rodovia que passa no meio da cidade.
uma placa na entrada lá, Itubi, com melhor índice de desenvolvimento humano e outro na saída, o empresário que passa aqui passa muito. Ele falou que essa cidade é diferente. Sim. É assim que você desenvolve uma cidade. Exato. Mas, infelizmente, a nossa política, desde a esfera federal, estadual, municipal, não está preocupada com o ser humano. Eles estão preocupados com eles. É uma coisa que eu não gosto muito de falar, que eu fico irritado, sabe? Pô, é tão fácil você ajeitar. Eu fui dar minha primeira aula para uma cidadã. Ela chorou de felicidade por estar aprendendo a escrever. E vou de graça, não cobro nada. O que eu tenho para mim viver é o suficiente. Para que eu vou querer mais? Vou de graça. Com quantos anos o senhor está, seu Ademir? Eu vou fazer 72. 72. Mas me sinto moleque. O senhor é um moleque, um garoto, uma energia, né, que sobra e que doa, na verdade, né? O senhor doa porque a maior riqueza que nós temos é o nosso tempo, né? Então, o que o senhor faz aí com todo esse trabalho, hoje nós estamos falando de um trabalho específico com todo esse esforço, com todo esse conhecimento, com muito estudo, né, com muito empenho. Estamos relacionando esse assunto à beterraba, mas não é só isso, né? Tem toda essa doação de tempo. Então, o senhor fez isso lá atrás. Hoje a tecnologia ajudando, mas o senhor continua doando, né? Doando esse tempo. E acredito que eu até falei da idade, porque isso ajuda muito, né? Conta muito até por estado de espírito do senhor, para o legado que eu acho que o senhor tá deixando, né? Eu vejo, né? Que o senhor já tá deixando, pelo tanto de histórias, né, que o senhor nos conta e que participa delas também, né? Então, quando a gente pergunta assim, quais foram os maiores desafios, a gente imagina que teve muitos desafios, né, Ney, lá atrás, para poder, hoje a gente já chega, tem muita coisa muito pronta para nós, né? Ô Jaque, eu sempre ouvi falar que um homem, para ser realizado, ele tem que fazer 3 coisas: constituir uma família, plantar uma árvore e escrever um livro. Graças a Deus já vou fazer 46 anos de casado, tenho 3 filhos. E aquele pé de cedro da revista Globo Rural de junho de 1991 foi eu que plantei. E também já escrevi o meu primeiro livrinho, Como Ser Feliz a 2. E já está para sair o segundo. Qual é o preço? Sensacional. Então, isso me deixa muito realizado. Muito bom. Né? E quero dizer mais, para quem um dia nos ouvir: se você não quiser ficar doente, não tenha tempo. Só fica doente quem tem tempo. Porque praticamente as doenças que a natureza deixou aí, são as virais, as bactérias, tem vacina e remédio. Agora, aquela que o ser humano criou para ele teve tempo para criar. Você pode ver, as pessoas que geralmente estão muito doentes, teve muito tempo. Tem algumas que estão muito ligadas ao emocional. Tá? Eu tenho um trabalho de estudo, eu só não estudo hortaliça, eu sou invocado com tudo. Eu sei. Né? Se você pegar a questão de várias doenças, pode buscar na medicina, está ligado ao emocional. Sim. Câncer, AVC, sim, ou derrame, né? o infarto, está ligado ao emocional chamado tristeza. Né? Então, nunca fique triste. E nunca trabalhe, lute. Se não dá para ser fisicamente, trabalhe com a mente. É verdade. Mas só assim, voltando lá atrás, que você falou, né, que o primeiro plantio que você plantava era pouco, você falou, mas lembrando que era 500 metros quadrados? Não, já era um pouco mais. Quando você começou? Eram uns 5 mil metros quadrados. 5 mil metros. Então vamos assim, pensar nessa coisa. O que você sente hoje, de ter começado isso, plantando essa área, e hoje, nós... 40 anos quase depois, né? 35, 40 anos depois. O que você sente hoje vendo da região hoje ser a maior produtora de beterraba do Brasil? Hoje planta aqui, né, na região mais de 3 mil hectares, né? Porque olha a diferença, né? O que você poderia falar para a gente disso aí tudo? Isso só enobrece a gente, né? Porque saber que você foi o pioneiro, né? E isso daí dá uma alegria tão grande. E aquilo que eu falo, quantas pessoas hoje estão vivendo disso, né? Diretamente e indiretamente. É verdade. Ah? É verdade. É aquilo que eu falei, né? na questão mesmo de produção de semente. Uma vez eu queria que a gente fizesse a própria semente de cebola da nossa região aqui, por causa do clima, tudo.
que fizeram? Buscaram acho que quase 100 variedades de cebola e plantaram. Depois falaram, não, a melhor é essa, que era uma híbrida. Mas isso a gente sabia. O que eu queria era um trabalho. Tanto é que hoje uma das minhas maiores decepções é a nossa fundação de pesquisa, que foi extinta, que a gente lutou tanto para que ela nascesse, e hoje ela foi extinta. Porque o que eu queria é que a gente conseguisse sobreviver da nossa dependência, não da dependência dos outros. Porque, por exemplo, hoje as empresas que nos fornecem semente simplesmente falam, não vão fornecer semente para o Brasil, estamos a pé. Né? Nós teríamos que estar trabalhando para ter nossa semente. Aí você pega, por exemplo, eu tenho muito contato, agora como eu estou um pouco afastado, não tenho muito mais, a Embrapa de Brasília, né? A Embrapa é uma puta de uma empresa, mas está meio jogada fora. Quanto trabalho a gente fez junto com a Embrapa na questão de cebola, tá? Para desenvolver cebola brasileira, para não depender. Por exemplo, o Sul praticamente vive na questão da cebola. Mas você vê cenoura, beterraba, nós dependemos do mercado de fora. E você não vê um trabalho sério em cima disso, eles não estão preocupados. É isso que me decepciona na vida, que nossas autoridades políticas, eles não estão preocupados com o Brasil, muito menos com a população. Eles estão preocupados com eles. Você pode analisar, eles não brigam, eles não têm um projeto de Brasil, eles têm um projeto de poder. Pode analisar, é um projeto de poder e não de Brasil. É porque se a gente for analisar sobre semente, nós teríamos condições de fazer essa semente aqui no Brasil, porque nós estamos falando de beterraba, mas eu acredito que não tenha de nada, né? Tudo vem de fora, né? Semente, tudo que é híbrido é exportado. Tudo de fora, tudo de fora. E não é difícil produzir, e não é, é só fazer certo. Eu estou falando que eu fiz, se eu for lá em casa, você vai ver a foto lá, né? Do florescendo a cebola. E não é difícil. Mas tem que começar um trabalho. Tem que começar um trabalho. A beterraba, assim, a gente fala em beterraba aqui no Brasil, a gente sempre fala essa beterraba comercial, que é de mesa, né? E se fala muito em beterraba que se faz o açúcar, né? É uma beterraba diferente. Porque a Europa hoje, ela... E a turma faz muito essa pergunta também pra gente, né? Fala assim, mas por que na Europa eles usam beterraba só para fazer açúcar? E aqui no Brasil, não. Não, mas na Europa também tem para consumo. Eles têm beterraba para consumo. Agora, por que eles usam a beterraba para fazer açúcar? Porque a beterraba dá açúcar. E lá eles não podem plantar cana por causa do inverno. Né? Senão não teria beterraba para fazer açúcar, teria cana. Porque a cana é muito mais produtiva por área. Né? Como eles também não querem ficar só na dependência de importar açúcar, eles querem ter a própria açúcar deles. E eu não conheço a Europa, nunca tive a oportunidade de ir. A oportunidade que a gente tinha, eu até vou contar essa história, a gente tinha um trabalho nas escolas rurais de São José que estava sendo divulgado na Europa. Era tão importante esse programa que estava sendo divulgado na Europa e a gente já tinha uma viagem ganha para visitar Itália, França, Espanha e Portugal. Resumindo, um político de São José conseguiu acabar com o projeto porque ele estava se sentindo ameaçado. É isso que me revolta pelo poder. Né? Então, quando ele se sentiu ameaçado, ele eliminou. Você tem uma ideia, a Europa tão avançada, tem muitas coisas muito mais avançadas que o Brasil, mas o Brasil também tem alguma coisa boa, de bom. Só que eles não querem que isso cresça. Porque coisas boas fazem com que as pessoas pensem. Né? Hoje, o que acontece com o brasileiro não pensa. Eu até escrevi um capítulozinho do meu futuro livro sobre as duas anteninhas que a gente tem que ter, que é o atenciômetro e o desconfiômetro. O brasileiro, as duas antenas dele estão desligadas. Ele não pensa. E para você ter uma ideia, um projeto que estava sendo divulgado na Europa, né? E nós já tínhamos até a viagem ganha para ir divulgar esse projeto lá. O político cortou, porque não é interessante desenvolver o ser humano. Interessante que ele fica sem informação, porque na hora do voto é fácil para seduzir. Infelizmente é assim. Né? Mas voltando na beterraba, eu vejo assim, não só beterraba, o Brasil deveria investir mais em pesquisa. Né? Não só na questão da agricultura, em todo o sentido. Você vê que praticamente todas as grandes descobertas é feita do outro lado do mundo, ou senão no hemisfério norte, né? O hemisfério sul da Terra é praticamente abandonado, que são
As América Central e América... Não, América do Sul, porque a Central ainda está no hemisfério norte. América do Sul e a África. Está ali, praticamente os menos desenvolvidos. E você não vê seriedade nos trabalhos. Tem pessoas boas que querem trabalhar, mas, infelizmente, eles são cortados. Tesourados, né? Isso é muito ruim. Ademir, tem algum nome? Eu sei que tem muitos nomes, porque a gente nessa vida não faz nada sozinho, né? Assim como a gente também está organizando o Senado, a gente precisa de tanta parceria, né, Ney? Isso. É um trabalho que nós estamos fazendo aí há quase um ano já, que a gente vem tentando elaborar o projeto, colocar ele em pé, avançar, regride um pouquinho, avança mais 2 passos, devolve um e avança mais 3, e assim a gente vai fazendo nosso trabalho também aqui nos bastidores. Até porque a gente precisa colocar primeiro toda a estrutura em pé, mas a gente vai fazendo tudo junto, né? Inclusive trazendo a história junto, vendendo as questões do patrocínio, vendendo a ideia para as faculdades, envolvendo as teses, envolvendo quem teve a história, né, como o senhor. O senhor falou bastante da educação, né, uma coisa que a gente também se preocupou nesse ponto também, né, envolver também a base, que são as nossas crianças, né? De desenvolver um gibi para elas, né? Um trabalho como nas escolas, um mascote da beterraba que está quase pronto. Uma pessoa vai se vestir de beterraba para poder levar nas escolas também. E despertar, né? O senhor falou bastante em despertar, né? Em conhecimento. Então, combinado a isso tudo, a gente vem fazendo esse trabalho e chamando, na verdade, quem acredita, porque a gente, né, falou, nós vamos fazer o primeiro Senab. E ninguém faz nada sozinho. Então, a gente também está com muita parceria, está com bastante ideias. O senhor ajuda bastante também a gente a aquecer, sabe, as nossas ideias também, para a gente poder colocar na prática. Mas o que eu quero perguntar para o senhor, tem algum nome, eu sei que deve ter vários, mas relevante para o senhor, que o senhor traz na memória e fala assim, nossa, essa pessoa assim, é tão importante, foi tão importante, acreditou em mim, me ouviu, somou na minha trajetória de vida, seu Ademir? Olha, são tantos que se a gente for falar... Vai deixar alguém para trás. Vai deixar alguém para trás. Mas eu vou contar a história de um. Vou contar a história de um. Que é o engenheiro agrônomo Marcos Davi Ferreira. E eu acho muito engraçado. As pessoas que é a primeira vez que eu me encontro, e a gente discute muito, e discute ideia. Sim, não é? de pessoas. E aí o Marcos Davi, quando a gente se encontrou pela primeira vez, que ele foi na propriedade visitar, nós acabamos se desentendendo por ideias. E isso fortaleceu uma amizade tão grande. E ele, muito trabalhador também, muito esforçado, a ponto dele desenvolver um produto de conservação de tomate, até recebeu um prêmio logo que o Lula assumiu o governo em 2002, 2003, por aí. Recebeu um prêmio da mão do Lula por esse trabalho, que é o Marcos Davi Ferreira. Mas eu até não gostaria muito de citar nome, porque são tantas pessoas que colaboraram comigo, né? Graças a Deus eu só posso falar, né? Pesquisadores, né, dessas escolas aí, mais agrônomo, pessoa simples, em todo sentido, porque você aprende. Esses dias, aquilo que eu falei que eu fui dar a primeira aula para a mulher, ela me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que pau torto, até a cinza é torta, quer dizer, não endireita. Você sabia disso? Até a cinza não endireita, porque se você queimar ele é torto, a cinza vai ficar torta. Ele fica torto. Então, você entendeu? Uma pessoa humilde me ensinou uma coisa. Que pau torto até a cinza é torta. Então, quando o cara é ruim mesmo. Até a cinza dele é ruim. Tá? Então, eu só vou citar o nome do Marcos Davi. Eu poderia citar aqui, talvez, uma centena de nomes de pessoas. Eu imagino. Né? Que, graças a Deus, eu fui muito gratificado. Eu falo assim, eu só tenho que agradecer tudo que aconteceu na minha vida. Mais de bom do que de ruim. Mas de ruim foi para me ensinar também. Não é perdido. Claro. Né? Aí que eu descobri que na vida tudo é de dois, tirando Deus e a consciência. De noite, alegria, tristeza, saúde e doença, homem e mulher. Tá? Então, certo e errado.
Você às vezes toma alguma decisão que vai dar certo, outras vão dar errado. E quando deu errado, comemore, porque te ensina mais do que quando deu certo. Sempre falei isso. Falo para meus filhos, deu errado? Comemore, porque vai te ensinar muito. Deu certo? Só aplaude, tá bom demais. Você entendeu? Mas são muitos nomes, né? São muitos, porque nessa vida de trabalho, para você ter uma ideia, quando a gente foi trabalhar com manejo integrado de praga, com o Dario Fernandes, sabe que hora que eu ia contar as praguinhas na cebola? Isso foi feito um trabalho com cebola. Eu ia de domingo depois do almoço. Porque a pessoa fala que não tem tempo. Tem tempo, sim, não adianta. Eu tinha tempo para trabalhar, que não era pouco. Eu tinha tempo para estudar alguma coisa. Eu tinha tempo para jogar futebol. Eu tinha tempo para namorar. Tinha tempo para cuidar dos meus filhos. É questão de organização. O brasileiro é muito desorganizado. Isso é uma coisa. Porque dá tempo para tudo. Prioridades. O que me custava eu de domingo depois do almoço ia lá, fazia a contagem certinho, planta por planta, fazia o relatório. Mas era domingo depois do almoço. Domingo depois do almoço para descansar. Não, eu já estava descansado. O que descansa a pessoa é a consciência e um bom sono. Se não está dormindo bem, pode ver que está cheio de problema. Quem não tem problema, dorme em paz. E dormir em paz está descansado. Fisicamente. Então, falar que não tem tempo é desculpa da grande. Todo mundo tem tempo. Dá para fazer tudo. É a questão de prioridade que a gente sempre vê falar, a gente fala disso também, né? E, seu Ademir, a gente está há um tempo já organizando o primeiro Senab, né? Nós temos muitas empresas e a gente é muito grato, na verdade, a gente tem muita empresa já com a gente. E fora os apoiadores, né? Porque nós não fazemos nada sozinhos, aproveitando o gancho para poder falar disso também. Nós temos várias empresas já com a gente também que estão acreditando no primeiro Senab. Logicamente que por trás disso tudo, do primeiro Senab, eu acho que eu estou aqui com ex-presidente do Sindicato Rural, o presidente do Sindicato Rural. Então, por trás disso tudo, existe o trabalho do Sindicato Rural envolvido nisso, né? Porque a gente fala que a gente não é organizador de eventos. O Sindicato Rural é sem fins lucrativos. Então, a gente... a ideia nossa aqui, juntamente com a Band FM, com essa parceria, que hoje o digital, a internet, ela ajuda a informação chegar mais rápido, né, seu Ademir, do que bem lá atrás. Então, a internet hoje, ela tem a gente usa para o nosso favor. Então, as empresas acreditando nesse trabalho, nós temos trabalho aqui com a Beijo, com a Rexuan, com o pessoal da Semente, o pessoal da Semente, das outras empresas... Cadê aqui? De insumos, concessionárias, maquinários, assim, são vários. Eu também vou fazer que nem o senhor, não vou ficar falando muitos nomes, não, porque eu vou deixar alguma para trás. Então, vamos manter aqui. Nós temos várias empresas que estão acreditando nesse trabalho do primeiro Senab, né, Ney? Mas por trás disso é o que eu quero dizer. É um trabalho muito sério do Sindicato Rural. Porque quando a gente leva o Senab, nós estamos levando a credibilidade do sindicato e aquilo que começou bem lá atrás, né? E com toda essa passagem, né? Então, aonde a gente vai... E o pessoal fala assim, mas e os novatos, né? Eles começaram, né? Então a gente falou assim, não, nós estamos juntos, nós vamos chamá-lo para contar também essa história. Eu sei que tem muita coisa, deve ter muita coisa aí dentro para contar, história tem Ademir. Mas assim, você falando de sindicato, né? Isso. É bom assim... sobre o sindicato. Sim. Que você vê que o tanto que o povo acredita na gente, né? E isso aí acredita por quê? Porque o sindicato sempre foi uma entidade séria, né? Você falou que o Ademir já foi presidente do sindicato, hoje eu estou de presidente. Nós estamos aqui para o ano que vem, o sindicato vai estar fazendo 60 anos. Hoje não é qualquer lugar que tem uma entidade com 60 anos. Então, hoje eu vejo nesse trabalho que nós estamos fazendo, não é que você falou no começo, que o sindicato é uma instituição para fazer evento. Sim. Mas nós estamos querendo fazer esse evento para divulgar, porque é a nossa função ali, divulgar isso, porque hoje a beterraba, como lá atrás foi a cebola, que nós sempre contamos história em todo lugar, porque o seminário da cebola foi criado em Rio Claro. O primeiro seminário foi criado em Rio Claro. Olha que coisa Hoje nós estamos criando o primeiro seminário da beterraba.
Então, hoje nós já estamos no 35º, que agora, daqui 20 dias, que vai ser em Uberlândia, né? O 35º Seminário da Cebola, você vê há 35 anos atrás. Hoje nós estamos tomando a iniciativa em Rio Pardo de novo, através do Sindicato Rural, o primeiro Senab. Esperamos que tenha o mesmo sucesso do Senace, né? Que foi a cebola. Então, eu aqui hoje, até na presença do Ademir aqui, que já foi presidente, só tenho que agradecer mesmo da entidade que eu assumi, que tinha uma história fantástica, né? Então, na hora que a gente usa o nome do Sindicato Rural, as empresas vêm. Por quê? Porque foi uma coisa que veio, uma entidade que veio trabalhando séria, que teve presidente sério, né? Que ninguém catou aquilo ali para brincar, né? Tem um trabalho, né? Eu vejo hoje a credibilidade. Credibilidade. O que acontece? Quando se fala em... Eu já vivi, né, nesse tempo todo, que eu fui envolvido com o sindicato, não sei nem quantos anos, tá? E quando você falava que você era representante do sindicato, assustava o caboclo, porque você vê uma grande parte do sindicato aí para levar vantagem. Exato. E o nosso completamente diferente, pensando como é um sindicato patronal dos agricultores, pensando no agricultor. Não fez mais do que pôde por falta de possibilidade, mas fez tudo aquilo que pôde, em todos os sentidos, né? E um relacionamento muito bom com os sindicatos dos empregados da agricultura, né? Criou um vínculo muito sério, uma discussão aberta na questão de salários, sem prejudicar o patrão, mas sem prejudicar o empregado, vendo os dois, né? Eu devo ter negociado o nosso salário mínimo mais ou menos uns 10 anos ou mais, mas sempre com o objetivo de não prejudicar nenhum dos lados, né? Onde todos tinham vantagem. Não se fez mais por não ter possibilidade, mas o que veio acontecendo nesse tempo foi criando a credibilidade, né? Viu-se que não é um sindicato para enganar ninguém, é um sindicato que trabalha para o agricultor, né? Então, isso é uma das coisas que fortaleceu. Outra coisa que eu quero falar, que me deixa muito feliz, é poder ter o primeiro Senab em São José, né? Porque São José criou o primeiro seminário de cebola, hoje está criando o primeiro seminário de beterraba, e isso fortalece muito a nossa agricultura. Isso é muito importante. E no meu caso, que sempre lutei, isso me deixa muito feliz, é uma das coisas que me faz bem, né? De poder chegar aí fora e defender o município, né? Apesar de estar morando hoje em Tubi, mas eu sou filho de São José. Claro. Né? Meu sangue é riopardense. Eu estou em Tubi porque minhas propriedades ficaram no município de Tubi, então acabei indo para lá, mas vivo dentro de São José, não desprezando em Tubi, que é um lugarzinho até que eu gosto muito. É que assim, desde o começo nós estamos falando assim, né? A gente fala Rio Pardo porque é o sindicato de Rio Pardo que está na organização. Mas hoje, na hora que nós se fala em beterraba, na que se fala em cebola e todo esse produto que nós falamos, que nós estamos divulgando aqui, nós se fala na região inteira, né? Porque hoje você pega Rio Pardo, Mococa, Casabranca, Vargem, Tubi, parece que não tem fronteira, né? Dentro do agro não tem fronteira. É verdade. Você não sabe E você tem uma noção, aonde que estão os maiores intermediários de beterraba, cenoura, repolho, couve-flor? É São José. São José, né? A parte Por quê? comercial. Porque é daqui que é o centro. Tá? É daqui que é o centro. Então, está ligado aqui. Ficaram-se... Só para você ter uma ideia, hoje mudou muito, né? Antigamente tinha muito comprador, assim, intermediário pequeno. Eu cheguei a carregar 25 intermediários num dia. Pra você ter uma ideia da loucura que era. Que produzia demais. Não era só beterraba. Era repolho, era pimentão, né? Couve-flor. Eu cheguei a plantar por ano mais de 500 mil de pé de couve-flor por ano. Caramba. Não, você vê que loucura. E geralmente, domingo que era o problema. Que essa mercadoria tinha que ser colhida, não era no sábado. No domingo, para ser fresquinha, chegar fresquinha no mercado. Aí domingo era aquele fervor, todo mundo queria acabar cedo. Pra... Nossa, você vê que loucura, né? Domingo era até engraçado. Né? Cada um chegava mais cedo que o outro e aquele rolo para poder carregar mais rápido para ir embora. Olha só. Então, são histórias. Tem, né? Mas, no fundo, o que me deixa muito feliz é saber que aqui, ó. Primeiro Senab, Seminário Nacional do Beterraba, São José do Rio Pardo. A divulgação do nosso município por aquilo que ele fez, tanto para o próprio município, para o estado e para a federação. Tá? Para você ter uma ideia, eu não sei
hoje como está. Mas lá no passado, o governo japonês, a cada 2 anos, fazia um seminário de olericultura no Brasil. E vinha todos o pessoal, um representante de cada país da América Latina, né? E da América Central ali, e mais os países da África que falavam a língua portuguesa. E por 2 vezes eles saíram de Brasília e vieram na nossa propriedade para visitar. Né? Aonde que eles vão? Em São José do Rio Pardo. Saí lá de Brasília para vir em São José, para visitar a propriedade, porque aquilo que eu falo, ela foi modelo por muitos anos. Todo o material novo caía ali, né? Porque sabia do que a gente era capaz. Muito bom. E com isso também, eles vinham para visitar. E eu passei uma vergonha um dia, porque a gente tinha uma nascente de água bem no alto, lá na terra seca, e era muita água, e era uma água deliciosa. E tinha também brasileiro que fazia o curso. Aí tinha um cara de Piauí, e ele vendo aquela água encantadora, e eu achando que eu era... Falei, escuta, lá no Piauí tem disso? Ele falou, tem. Só lá só não tem política. Ele me respondeu desse jeito. Quer dizer, é aquilo que eu falei para trás aí, ó. Precisava investir mais seriamente nesse país. Esse país é uma potência para dominar o mundo, não na questão de poder, de todo mundo depender desse país. Aqui nós temos clima, temos água, temos solo, temos tudo. Mas tem uma coisa que se chama Bolsa Família. Isso é muito ruim. Seu Ademir, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Antes de agradecer, eu quero que o senhor use, né, esse espaço também. O que o senhor deixa de recado para os nossos produtores, para o nosso público que está nos ouvindo, que pode se inspirar aí, que tanto se inspira na trajetória do senhor? Não, o primeiro passo é nunca desanimar. Segundo, cuidar do solo, quem é agricultor. Porque existe uma sequência que o agricultor não percebe. Solo rico, alimento rico e homem rico. Solo pobre, alimento pobre e homem pobre. Isso é fundamental. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: produtor, cuide do solo. E eu sempre pergunto, quando eu vou fazer alguma palestra sobre meio ambiente, eu começo assim: você já viu chover água suja? Eu nunca vi. Mas e correr enxurrada limpa? Ela corre barrenta. Você está correndo barrenta porque ela está levando o solo embora. E nós precisamos cuidar desse solo, que é a maior riqueza que nós vamos deixar para a nação, para os nossos filhos, para a família, é um solo produtivo. Porque para ganhar uma guerra não precisa matar ninguém, jogar bomba em ninguém, é só tirar comida. Nós dependemos de comida, a nossa energia é comida. Então a mensagem que eu deixo: vamos cuidar do solo, vamos cuidar do solo. Cuidando do solo, nós estamos cuidando das águas, das nossas nascentes. Nós temos que fazer isso daí. A mensagem que eu deixo é essa: vamos cuidar da melhor maneira possível do nosso solo. Muito bom. Eu quero já agradecer, né, por esse bate-papo, agradecer a vinda do senhor aqui, uma conversa tão rica, tão inspiradora. O senhor tem o nosso respeito, né? É mais ou menos que pedir licença, né, para a gente poder contar um pouco da história hoje da beterraba, né? Com a cultura juntamente com a cultura da beterraba, juntamente com o trabalho que o senhor fez lá atrás. Vou repetir, falar novamente, respeitando toda essa trajetória, tanto estudo, tanta pesquisa, e não estava fazendo só isso, estava cuidando da família, estava colocando os filhos para estudar, provendo, trazendo sustento, namorando, né? Não, dá até para tudo. Então, muito obrigada pela vinda do senhor. As portas aqui da Band FM estão sempre abertas para contar mais histórias. Eu sei que nós temos um tempo, mas esperamos o senhor novamente para um novo bate-papo, nova conversa, e esperamos, e logicamente que contamos com a presença do senhor lá no Senab também, para poder abrilhantar, fazer várias conexões, reconhecimento também, né? Porque a gente vai encontrar velhos amigos que faz tempo que a gente não encontra, é verdade, né? E aprender mais um pouco, porque a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? Um eterno aprendiz, e nos ensinando aqui também. A gente teve uma baita, eu pelo menos, né? Estou falando com 2 agricultores, 2
presidentes, né, do sindicato rural. Então, assim, eu tenho certeza, eu tenho grandes aulas, né, sempre, o senhor é uma enciclopédia, eu sempre tenho aula, nossos ouvintes também, tenho certeza que aprendeu demais. Obrigada, viu, Ney, mais uma vez, por estar meu parceiro aqui para tirar tudo que o senhor Ademir tem aí de valioso. Eu que agradeço novamente aqui, a bom de abrir esse espaço para a gente aqui, porque não é fácil não, né? Mas a qualquer momento ter uma pessoa assim, como o Ademir, né? Com tantas histórias para contar, e deixando um legado que ele está deixando aí, né? Principalmente para a agricultura, né? Sim. De nossa região. É verdade. Ô, Jaque, eu só queria completar também. Claro. Gente, vamos investir nas nossas crianças para que a gente tenha um futuro desse país. Não vamos abandonar as crianças como estão abandonadas na questão de ensino. Né? Eu gostaria que as pessoas pensassem um pouco mais sério nisso daí. É verdade. Né? Porque o mundo não vai acabar. Né? As gerações vão continuar. Mas nós precisamos ter uma geração sábia. Quanto mais sábia for as nossas gerações, mais grandeza terá esse país. É verdade. Baita recado. E você que está em casa, que tanto nos acompanha, vem nos acompanhando, a gente te espera, a gente se encontra no primeiro Senab, 24, 25 e 26 de julho. Até uma próxima. Tchau, tchau.